amada igreja querida, que tem um lugar muito especial no coração da nossa igreja, Família Memorial em Vassouras, e eu trago um abraço bem carinhoso e apertado de toda a família pastoral. Pastor Sandro Souza mandou um abraço ao pastor e a toda a família e a toda a igreja. E nós aqui, aproveitando a oportunidade, queremos agradecer sempre o carinho e as orações dos irmãos, a ajuda. Muitas vezes, tem várias pessoas aqui queridas que eu já conheço o rostinho, já cantamos juntos no coral. O coral daqui sempre nos auxiliando, o maestro Tiago, né? Acertei o nome? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Eu confesso que eu falei para os irmãos lá de cima que eu achava que ia ficar lá embaixo, eu fiquei com medo do púlpito me esconder. Mas eu não sei, os irmãos todos estão me vendo bem, né? Então, eu provavelmente vou dar uma passeada por aqui. E eu fiquei muito feliz e grata, porque o nosso tema, ele começou desde o momento que nós entramos aqui hoje. O Senhor preparou para nós canções. O Senhor preparou para nós um período, um momento de adoração que nos levou a um estado emocional diferente, muito provavelmente, do que aquele que nós chegamos aqui, talvez. Eu, por exemplo, estava numa correria e sobe com o irmão e desce, e sobe e desce. E eu, quando sentei ali, eu estava assim, acalorada, esbaforida. E esse período de adoração, esse período de louvor, ele nos levou a um outro nível, a um outro estado. E a gente costuma dizer que quando a gente está num estado de humor, que é negativo, que é embotado, que é triste, ou que é acuado, com medo, ou com raiva, e a gente faz um movimento contrário a esse estado, a gente sai deste lugar e troca, a gente engana o nosso cérebro. E a gente troca desse estado que a gente estava anteriormente para um outro estado. É o famoso, quem canta seus males espanta, no dito popular, do senso comum. E isso é muito verdade. Nós falamos ali de que nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pela fé. Nós consagramos e profetizamos cura, porque o Senhor é a nossa cura. E a nossa relação espiritual, ela tem uma influência muito grande no nosso estado emocional, no nosso estado físico. Afinal de contas, nós somos uma tríade: corpo, alma e espírito. E com isso, eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Vamos abaixar nossas cabeças e falar com o Senhor, porque nosso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és digno, Tu és o Senhor dos senhores. E nesta hora, Senhor, eu quero glorificar o Teu nome neste lugar. Eu quero glorificar a Ti, que a Tua honra, a Tua glória seja suficiente neste lugar, Senhor. E que a Tua palavra, aquela, Senhor, que Tu recortaste a respeito deste tema e colocaste no meu coração, usando o canal, Senhor, do saber que Tu me deste, Senhor, para abençoar vidas. Eu te peço agora, Senhor, que Tu fales especificamente aos corações de cada um, conforme a necessidade de cada um, ó Deus, e conforme a sua multiforme graça, Pai. Eu te louvo por estar aqui, eu te louvo porque, Senhor, Tu és o meu Deus, e para isso eu nasci, e por isso estou aqui. Então usa-nos, Senhor, para o Teu louvor e abençoa-nos nessa noite. É a oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Bem, Setembro Amarelo.
Pastor Celso também já fez uma introdução, como nós falamos, já começamos a falar do tema desde quando chegamos aqui. E quando eu mandei o vídeo de chamada, eu falei para vocês sobre caminhos possíveis. Essas datas globais, elas são criadas com um propósito de todos nós, como pessoas, como família, como igreja, como escola, como vizinhança, como sociedade de um modo geral, como empresários, como funcionários, como pastores, lideranças na sociedade de um modo geral, políticos, possam levar essa temática para todos os ambientes e para que nós possamos falar sobre um assunto que normalmente ao longo do ano nós não falamos muito. Dependendo do tabu do assunto, a gente não fala nunca. E o suicídio é uma temática tabu. Mas que bom que a gente, e eu agradeço imensamente ao pastor Celso e a toda a igreja, por abrir esse espaço para nós falarmos desse assunto. Então, vocês podem tirar fotos dos slides, podem fazer anotações, podem guardar as dúvidas para perguntar, porque, como eu orei, foi de fato um recorte num assunto gigante. Então, eu espero que o pastor Celso tenha informado a vocês que nós faremos uma vigília, uma mini vigília de oração, e mais ou menos até 2h, tá bom, né, pastor? Brincadeira, eu fiz um recorte e nós iremos falar de alguns pontos mais importantes. E vocês anotem, porque se houver tempo, a gente faz aí esse espaço para perguntas. Mas, quando a gente pensa em suicídio, e aí eu coloquei ali caminhos possíveis, é porque geralmente o suicídio, ele é o final da linha de uma grande e longa caminhada. Que muitas vezes não há possibilidades de visão, de sentimento, olha a canção, de outros possíveis caminhos. E aí, eu queria pensar com vocês sobre isso, e eu trouxe uma ilustração para a gente... Tem uma fala que a psicologia traz, que é quando a boca fala, quando a boca cala, o corpo fala. Vocês já ouviram essa frase? E aí na Bíblia, lá em Salmo 32, versículo 3, a gente tem uma prova viva de que isso acontece desde que o mundo é mundo. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido em todo dia. Tem algumas traduções que falam, os meus ossos se secaram. Em outras traduções se fala, os meus ossos apodreceram. Se a gente pensar nos ossos, é a estrutura. É a nossa estrutura física, são os nossos ossos. Ou seja, quando a gente fala assim, nossa, fulano está desestruturado. Ou a gente fala, porque isso é estigmatizante, né? Mas a gente pode ficar literalmente sem estruturas quando a gente, de alguma forma, aprisiona dentro de nós alguma coisa. E quando a gente diz que quando a boca cala, o corpo fala, isso pode ir para o corpo de diversas maneiras. Como expressão física mesmo, ou seja, psicossomática, vai da psique para o soma, que é o corpo. Ou a gente não encontra origem localizada. Não é uma doença que a gente vai lá e faz uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, e a gente localiza ali, ó, está aqui, vamos tratar com este tratamento. Não.
E muitas vezes, por não se localizar, não se achar a origem, a gente entra em caminhos que são adoecedores. Então, esse espaço de fala, da gente trocar, eu gosto muito, seria muito bom que a gente pudesse estar em rodas, em grupos de interesse, para discutir alguns assuntos importantes, porque é muito bacana a gente falar disso por muito tempo e bem de pertinho. Mas o Setembro Amarelo, ele não é somente fatos e dados. Então, assim, eu não vim investir o nosso tempo aqui trazendo dados estatísticos para nós, ou não é somente a fita amarela que a gente coloca nas empresas, nas escolas. Não, tudo isso é importante? É importante. Mas eu vim falar de acolhimento. E para acolher, a gente precisa conhecer, entender. Então, eu trouxe aqui, gostaria que vocês pensassem um pouco, refletissem por 2 segundos sobre o que estão vendo, mas é para responder, não é uma pergunta retórica. O que vocês estão vendo ali? Um iceberg. Um iceberg. É bom que aqui todo mundo vê, muito bom. E aí, quando a gente olha um iceberg, daqui vocês, desse ponto de vista, e todo ponto de vista é a vista de um ponto, deste ponto de vista que eu estou proporcionando ali, vocês estão vendo todo o iceberg. Mas, normalmente, a maior parte, a mais profunda do iceberg, a gente não enxerga, correto? A gente só vê o topo. E aí, o convite que eu faço a vocês hoje é a gente conhecer um pouquinho do desconhecido. E aí talvez não esteja dando para vocês lerem bem, eu não sei, mas eu vou ler para vocês. Nessa dimensão profunda e larga e ampla, que a gente não consegue ver, muitas vezes está traumas, dificuldades financeiras, baixa autoestima, problemas de relacionamento e no relacionamento, dependência de substâncias, estresse, problemas familiares, ansiedade, depressão e outros transtornos. E muitas outras tantas coisas que a gente poderia mencionar. Mas isso é para que a gente possa perceber que a questão do suicídio, ela é multifatorial. Ela não está ligada somente aos transtornos mentais. Ela não está ligada somente... Quando eu balanço... Tá sumindo? Porque às vezes eu olho e está dando uma piscadinha assim. Quando a gente se olha e pensa assim, o suicídio, ele vem de uma depressão. Sim, mas a depressão nem sempre é a origem do suicídio. Bom, ficou ótimo, porque eu acho que agora melhora para eles lerem. Nem sempre é a origem. E aí são várias questões que vão sendo agregadas uma à outra nessa caminhada longa e profunda. E aí, a gente costuma falar, no processo dessa caminhada, de 3 Ds importantes. O desespero, o desamparo e a desesperança. Nós cantamos hoje, glória a Deus, lindamente, muitas canções que nos trazem a esperança, que nos confortam em meio ao desespero e que nos ampara. Mas muitas vezes, nessa caminhada profunda, pessoas não conseguem, por tamanho sofrimento existencial. A gente viveu uma pandemia de Covid-19.
E agora o mundo, e não vai dar para a gente aprofundar essa questão, mas ela é muito importante mencionar, o mundo vive praticamente uma pandemia de sofrimento existencial, a reboque de tudo que já vinha acontecendo, somado à pandemia de Covid-19. Onde, durante o processo do Fique em Casa, nós tivemos contato com toda a nossa vulnerabilidade. E nós vivemos num mundo, vamos combinar aqui, que vulnerabilidade não é algo que a gente precise, ou queira, ou goste, ou queira entrar em contato, né? Então, obrigatoriamente, nós nos colocamos em contato e vivenciamos, muitas vezes, de forma muito desagradável, as vulnerabilidades. E aqui eu quero propor um exercício a vocês. Porque quando eu orei a Deus em casa sobre esse tema, eu fiz um recorte. E Deus me mostrou que a gente vai poder olhar todos esses slides para acolher o outro, mas para acolhermos a nós mesmos também. Então, eu gostaria de provocar em vocês esse exercício de quando olhar, sabe, até a gente faz muito isso em mensagens incríveis, né, que os pastores pregam aqui do púlpito. A gente, às vezes, está aí, eu sempre fiz um exercício muito grande, assim, do tipo, é para mim. Porque existe uma tendência da gente pensar assim, fulano precisava estar aqui. Não é verdade? Mas eu gostaria de provocar em vocês o exercício de pensar, é para me acolher. E me acolhendo, eu serei capaz de acolher o outro. E aí, quando a gente pensa sobre essa questão da pandemia e o excesso de exposição à vulnerabilidade, a gente percebe que isso aconteceu, sobretudo, pelo contato excessivo e intenso consigo mesmo. Olha que engraçado, né? Consigo mesmo e com os mais chegados. Porque, óbvio, nós ficamos em casa com as pessoas da família, da casa. O que significa que ali era um fervolho de vulnerabilidades. E nós precisamos dar conta disso durante esse tempo. Algumas coisas a gente deu conta, outras não. Mas ok, isso é ser vulnerável. E buscar ajuda, e entender, e aceitar que está errado. Mas é muito difícil fazer isso no mundo em que vivemos hoje. Onde a tolerância é realmente zero, praticamente. E aí, para a gente avançar, eu gostaria de pensar com vocês que quando a gente ouve aquele ditado assim, ninguém fica para semente, né? Ninguém fica para semente. Mas ali eu coloquei, mas nós ficamos sim como sementes. O que a gente faz aqui nessa terra deixa marcas. Deixa marcas vivas. Deixa feridas abertas. E a questão do suicídio é um corte forte. A questão do suicídio é um trauma grande para quem lida no entorno familiar com um fato como esse. Mas, como eu falei, é um processo que vem se deteriorando. Quando a gente falou no início que nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito, se a gente gasta energia física
todos os dias, e não repõe nutrientes, não se alimenta, não faz uma atividade física, os nossos ossos estão ficando fraquinhos, a gente está ficando, já estou com 50, está na hora já de correr atrás do prejuízo, então tem que ir para a academia, tem que fortalecer a musculatura, sim. Mas veja, se a gente não faz nada disso, só gasta energia, a gente entra em processo de definhar. A energia só sai e a energia não entra. Então, assim como se eu pago lá a academia para ficar com bíceps forte, né? Para ficar musculoso, não adianta eu pensar positivo e orar sobre o meu bíceps, que eu preciso ir lá fazer a atividade física para que, de alguma forma, não precisa, meninos, ou não precisa não? Vocês têm experiência com isso, assim, de pensar positivo e assim ver o abdômen definindo, né? Estou sentindo que daí, né? Daí sai coisa boa. Então vamos lá. A gente precisa ir, não adianta só pagar. Nós temos também uma musculatura emocional. Nós temos também uma musculatura espiritual que precisa ser trabalhada, treinada, exercitada todo o tempo, porque a gente gasta todo o tempo. Está correto? Imagina só, então, a gente sair daqui, eu ouço sempre isso desde a escola dominical, né? Ficar sem se alimentar 2 semanas, 3 semanas, ninguém consegue. E não dá para comer tudo num dia só. Então, é aos poucos. E assim também é com o nosso espírito e com as nossas emoções, a nossa musculatura emocional. Tem até um memezinho de um cérebro, vocês já viram? Pegando um halterzinho assim, tão bonitinho aquele cérebro, né? Fofinho. Pegando um halterzinho, porque é muito importante que a gente exercite, porque senão a gente definha emocionalmente. E aí se inicia esse processo de autodestruição. Assim como existem doenças autoimunes, onde uma célula anômala, ela se forma e todas as outras combatem o seu próprio organismo para combater aquela célula. Emocionalmente, nós também somos assim. A gente caminha, não vê saídas. E aí, o que acontece? Se eu não falo sobre isso, se eu não tenho espaço e lugar para dialogar, para entender isso, para colocar isso tudo que está aqui dentro para fora e olhar para todo esse emaranhamento que aqui está, eu vou implodir. Dizem que se a gente não explode, né? Mas explodir faz sentido dentro de uma determinada intensidade, para que a gente não imploda. E aí essa implosão, ela tem a ver, não é com a necessidade de morrer fisicamente. É a necessidade de fazer cessar essa dor psíquica, dessa morte que já vem acontecendo há muito tempo. Lembra aquele iceberg que nós... A gente não via, a gente agora está vendo, mas a gente não via. E muitas pessoas são acometidas de forma surpreendente por notícias trágicas como essa, até porque a gente não tem a tendência. Eu faço nas empresas uma dinâmica de observação do outro, que é muito interessante. A gente tem a tendência de não observar. A gente olha, mas a gente não observa. A gente ouve, mas a gente não escuta. Então, aguçar os nossos órgãos dos sentidos é uma boa estratégia para lidar e acolher a nós mesmos e a nossa dor, as nossas vulnerabilidades e, consequentemente, a dor do outro. Sendo assim, conhecer o desconhecido
isso desafia a nossa própria dor. Porque é incômodo ver o outro não rir. É incômodo ver o outro trancado no escuro. Por que é incômodo? Porque a gente ama o outro? Claro que sim. Mas não somente. Porque na nossa sociedade não se admite a tristeza. A gente tem poucas oportunidades na sociedade, em espaços sociais e até nas nossas famílias, de falar das nossas emoções. Tem um filme que eu gosto muito, não dá tempo da gente passar aqui o trechinho, mas é uma animação, as crianças devem ter visto. Quem já assistiu Divertidamente? Quem tem filho, né? E os adolescentes, claro que sim. Mas ali nós temos a reunião das nossas emoções básicas. E o que o filme mostra é interessante, porque quando a gente faz um recorte e mostra o aspecto final do filme, eu vou dar um spoiler aqui, mas vejam porque é bem legal. Mas a gente percebe que as emoções que a gente julga, emoções negativas, elas também têm uma função na nossa vida. Todas as emoções têm uma função. Até a tristeza. E é surpreendente no filme, porque no final, a solução vem de onde a gente menos espera, não é, meninas? Não é verdade? É importante que a gente fale para que a gente entre em contato com as nossas emoções. E aí, consequentemente, se a gente tem pouco espaço para falar e poucas oportunidades, claro que sim, a gente vai ter dificuldades de lidar com frustrações. Porque elas não aparecem. A gente está vivendo um processo de aceleração. Eu sei que eu vou falar de coisas aqui, talvez vocês nem lembrem, as meninas lá atrás, os adolescentes. Eu sou da época da internet de escada, eu sou da época que não havia computadores. Então, a gente tinha que ter serenidade, minimamente, para guardar aqueles barulhos, aquela sonorização toda, né? Chegar a bom termo para que a gente pudesse navegar na internet. Vocês lembram disso? Tem gente aqui comigo, né? Hoje, nós vivemos um processo de aceleração gigantesco. Tudo é para ontem. Quando você encontra uma pessoa querida, aí você abraça o mantra da atualidade. Correria, menina. Correria. Quem nunca falou isso? Ah, passa lá em casa. Vou tentar. Eu não sei nem como que a gente dá significado a esse verbo. Vou tentar. Tentar seria o quê? Tentar normalmente é não fazer, não ir. Eu gosto muito de pensar sobre tentar. Mas a correria e o tentar é sempre a forma que a gente usa para dizer não vai ser possível, porque eu não tenho tempo. Então eu resolvo, eu elimino. Existem realidades virtuais, e a gente está avançando cada vez mais, né? Nessa direção, que nos expõe a lugares e a estados de absoluto prazer constante, onde não há possibilidade de, se errar, eu tenho outra vida, eu começo de novo. Ou então, se é um texto, ou se é um e-mail, a gente pode configurar o e-mail para desistir de enviá-lo em até tantos segundos. Então, eu deleto. E aí eu elimino. Eu elimino completamente. Então, eu posso dizer o que for, eu posso fazer o que for, que rapidamente eu vou lá e desconfiguro.
Então, essa aceleração faz com que, de alguma forma, a gente não entre, a gente vá para muito longe, muito, muito longe de nós mesmos. E aí, a gente vai buscar, né, em curtidas, em aprovação, validação, coraçãozinho, todas as sortes de emojis, aquilo que nos falta. E aí a palavra de Deus, e é interessante pensar sobre isso. Vamos avançar para não deixar o tempo. Alguém poderia marcar o horário para mim? Alguém que está aí com... Ah, que beleza! Ato falho, né? Não queria olhar para isso. Ótimo. Ninguém me falou, eu tenho até que horas? 2:30 da manhã mesmo, né? E aí, lá no Evangelho de João, a gente vê Jesus dizendo assim. E por que ele disse isso? Ele estava subindo aos céus naquele momento, ele tinha acabado de ser crucificado, ressurreto, indo embora. E lá os discípulos assim, atônitos. E aí ele diz... Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, há um lugar de paz. Há um lugar de paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Existe um lugar de paz em meio a esse mundo de aflições. E aí, tem um texto bíblico que eu gosto muito, que é uma grande pegadinha. É uma pergunta capciosa, hein, que eu vou fazer agora. No mandamento, pastor, se eu estiver enganado, você me corrija. Quando Jesus, no Novo Testamento, ele fala sobre o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Está correto? Em primeiro lugar, na nossa vida, a gente deve amar a Deus. Primeiro lugar, está correto? Em segundo lugar, a gente deve amar a quem? Eu não disse que era capciosa a pergunta? A gente deve amar ao próximo como? Como? Fala altão. Então, a gente deve amar a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, quem está? Quem? Se fosse questão do Enem, hein, meninas? Capcioso, né? Mas é como nós nos amamos. E por isso eu pedi a vocês o exercício de olhar para tudo isso, pensando em se acolher para acolher o outro. E aí, quando a gente pensa assim, temos um lugar de paz, mas neste lugar de aflições, neste mundo de aflições, Jesus dá um conselho: tenham bom ânimo. E aí, a palavra ânimo, ela vem do latim animus, que significa alma, e deriva de fôlego de vida. Olha que coisa linda. Quem soprou o fôlego de vida em você? Esse texto é lindo. Nós temos um lugar de paz nele. E neste mundo, o fôlego de vida que há em nós, aonde ele está? Dentro de cada um de nós. Ele pode nos salvar desse mundo de aflições. Por quê? Porque aquele que deu esse conselho venceu esse mundo. E aí nós também podemos vencê-lo. Com bom ânimo. Tendo paz nele. E aí, nós temos aí umas figuras, uma ilustração.
As setas não está dando para vocês verem, mas ali diz o seguinte: o modo como cada um vive nesse mundo, cada um de nós, é um processo individual de cada um. Lembra quando nós estudamos na matemática aqueles conjuntos, né? Conjunto, né? Conjunto unitário, união, interseção, lembra disso? Então, nós somos um inteiro que, se juntar a outro inteiro, produz ali um espaço de interseção. Mas muitas pessoas, e a gente fala de codependência emocional, por exemplo, vivem os seus processos e abdicam deles porque não acreditam neles para viver para o outro. E o texto bíblico diz que é ao contrário. Então, quando a gente quebra qualquer princípio, isso promove dor, produz dor na nossa vida. Traz anomalias, porque são princípios. E aí, a gente precisa olhar para o processo de cada um, respeitando o processo de cada um. Até quando ele não está conseguindo enxergar que está sendo profundo demais e intenso demais, numa dimensão gigantesca. A gente precisa estar ali. E foi quando eu disse na chamada que a gente pode trocar a dor por amor. Porque não é fácil. Eu fico imaginando, às vezes a gente se irrita com as pessoas. Precisa se agitar, precisa rir, precisa sair, precisa fazer coisas. E aí, eu fico imaginando Deus, da onde Ele está, olhando para as nossas atitudes. Ele também deveria, né, se queixar da forma, mas não. E aí a palavra diz que Jesus está à porta e bate. E aí, se a gente abrir a porta pelo lado de dentro, Ele não vai te dar um chamadão. Ele vai entrar e cear com você. Isso é amor. É fazer parte da nossa intimidade. Então, a gente precisa fazer parte da nossa própria intimidade. A gente precisa começar a caminhar para mais perto da gente. Consequentemente, a gente também caminha para mais perto da dor do outro. Entrando naquele universo que é dele. E cear com ele. Participar daquele momento ali com ele. Do processo dele. Não sei se dá para vocês verem bem, mas está escrito: mesma árvore, estações diferentes. Ou seja, se cada um tem o seu processo, e se dentro do processo de cada um existem estações, olha quão complexo é isso. Daria para a gente ficar falando disso aqui um tempão. Sobre as estações de cada um. As mulheres, então, nós mulheres, temos 4, 5, 10 estações diárias, né, meninas? Principalmente, sobretudo, quando estamos na TPM. Precisa de um mestrado, um doutorado para lidar conosco. Brincadeira. Entendendo que as estações passam, amanhã passa, hoje passa, amanhã ou hoje terá sido ontem. A gente precisa pensar que aquele vazio, que a gente sempre ouve, né, que é do tamanho de Deus, que a nossa incompletude, porque nós não somos perfeitos. Nós somos feitos e Deus viu que era muito bom.
Nós somos, sim, a coroa da criação. Mas, desde o advento do pecado, nós temos uma incompletude e as pessoas... Eu gosto daquela frase, nós temos um vazio do tamanho de Deus. Mas a nossa incompletude, ela não se preenche no outro. O outro não é a solução para a minha incompletude. Então, perceba, eu não vou ser feliz quando eu conhecer alguém e eu não vou ser feliz quando eu tiver um bebê. Eu não vou ser feliz quando eu conseguir um chefe que seja melhor. Eu não vou ser feliz se eu tiver um colega de trabalho que... Essas frases, elas não são aplicáveis. Porque, normalmente, você é magoado, você é ferido. E aí a gente entra num ciclo, porque quem é ferido, fere. Quem é magoado, magoa. E aí a gente entra num ciclo que não se rompe, que a gente chama de vicioso. E aí eu queria falar com vocês, iniciando sobre o que a gente não deve fazer conosco mesmo e com o outro. A começar em nós, a começar em mim. O que não fazer? Desistir de ajudar. Não desista de ajudar. Não fazer cobranças. Aquele profundo e gigantesco iceberg, abaixo do nível onde os nossos olhos atingem, já produziu por demais culpa e cobranças e autocobranças. A autoimagem, a nossa autoimagem ou daquela pessoa, a autoestima, a autoconfiança, ela já não existe. Então, cobranças não é a melhor maneira. Não é a maneira da gente agir. Nem conosco, nem com o outro. Fazer comparações. Do tipo, olha só a sua vida. Olha só o que você tem vida, tem saúde. Olha só a sua casa. Olha só, você tem um trabalho. Se a gente está falando de uma vida que está definhando, nada disso vai fazer sentido. Essa pessoa está doente. E ela só precisa de acolhimento. Ela precisa de amor. Chacoalhões morais, né? Sai dessa. Você é melhor que isso. Aquelas palavras de ordem, né? Vamos lá. Não. Infantilizar a pessoa, tratando-a como se fosse incapaz, também não é uma boa ideia. Porque a gente não inaugura a vida de ninguém entrando na vida dela. Ali existe uma história. Então, a gente não pode deturpar e criar mais um estigma para quem já está vivendo muitos outros. Daria também para a gente falar bastante sobre isso. O que a gente pode fazer? Falamos do que não podemos fazer. O que a gente pode fazer? Perceba. Hipervigilância. Então, olha só. Perceba em si mesmo e aí sim no outro. Por exemplo, a gente instala aqui na igreja um alarme. Deve ter. Imagina que o alarme está lá na casa do administrador do patrimônio, tocando lá no telefone, enfim. Quem aqui tem o alarme? Alguém aqui é administrador do patrimônio da igreja, do prédio, administrador? Como é seu nome? William. Imagina só. Para que a gente coloca um alarme? Um perigo, né? Um risco eminente, correto? Então, o alarme é um alerta para um risco eminente. Mas imagina, William, você está lá, chegando do trabalho,
no aconchego do seu lar. E aí começa, dispara. Aí você vai, aciona todo mundo, o plano de emergência, faz tudo que tem que fazer, ou então vem até aqui, resolve. Quando você está botando o pé na sua casa de novo, toca de novo. Meia-noite, toca de novo. 3 horas da manhã, toca de novo. Algum problema tem, não é? Nesse alarme, nós também temos os nossos alarmes. E se a gente observa que tudo para nós vira um problema, já perceberam? Às vezes tudo é um problema. Tudo a gente acende, porque nós temos. Tudo isso que eu estou falando, gente, acontece no corpo, na alma e no espírito. Entendam isso. Nós temos hormônios que são produzidos na medida em que os meus pensamentos, ou a minha visão, ou qualquer órgão dos sentidos apuram um determinado estímulo. E aí hormônios são produzidos. Então, se eu tenho um risco eminente, como o William falou, um perigo, o meu corpo se prepara, produz para lutar ou fugir. Agora, se eu estou com hipervigilância, ou seja, se toda hora o meu alarme acende, toda hora eu preciso fugir, toda hora eu preciso lutar, toda hora é uma guerra interna, uma hora a gente pifa. Uma hora a gente pifa. E aí a gente falou do estresse. E a gente tem um hormônio que, quanto mais a gente fica hipervigilante, a gente produz o hormônio do estresse, o cortisol. E o cortisol, olha só, como que tudo tem ligação. Ele é imunossupressor do nosso sistema imunológico. Então, baixa a nossa imunidade e aí as infecções, a Covid e tantas outras vão e nos atropelam. Atropelam. Então, tudo tem conexão. Tudo tem conexão. Pensamentos negativos. Gente, nós temos uma estrutura linear cognitiva. Pensamentos, eles geram sentimentos que geram comportamentos. É nessa direção. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu vou gerar bons sentimentos e vou me comportar conforme. Se eu tenho maus pensamentos, eu vou gerar maus sentimentos e eu vou me comportar conforme também. Então, eu posso gerar crenças limitantes a partir dos meus pensamentos. Eu posso fazer concessões que me machucam. Eu estou adiantando com vocês para a gente investir tempo no final. Eu posso pensar negativo sobre experiências antecipadas, prévias, a respeito de qualquer coisa, e aciona a minha hipervigilância também, e produz hormônios estressores também. Eu posso ter tido tratamentos que não tiveram sucesso, e aí eu creio, a minha crença a respeito dos tratamentos é que não funciona. Ou seja, eu fui num médico que não me acolheu, eu fui num psicólogo que não me acolheu. Não serve não, é melhor não fazer nada. Então eu fico. Tem um livro, e algumas coisas eu tirei dele, que é A Tristeza Transforma e a Depressão Paralisa. É um livro muito interessante. Depois eu posso até passar a bibliografia para vocês. De tudo. Tem um outro também que muito bom, que eu sugiro que vocês leiam, que é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Não sei se alguém aqui já leu, mas é muito interessante. Ela estuda e pesquisa sobre vulnerabilidades, sobre constrangimento, e é bem interessante, sobretudo para a igreja, nesse momento, que nós precisamos ser chamados a uma transformação de postura na sociedade que caminha, parece que todo mundo, para uma mesma direção.
E aí, perdão, gente, deixa eu voltar lá. Afetividade negativa, a afetividade aqui na linguagem da psicologia significa como a forma como eu sou afetado por. Então, ou seja, como é seu nome? Você, Isabel. A Isabel tão linda, ela vem no final do culto. Vou usar só você como exemplo, tá, Isabel? Aí, a Isabel me dá um abraço e fala para mim assim: Cíntia, parabéns, eu gostei muito de tudo que você falou, me ajudou muito. Mas, olha, você anda muito. Eu não gostei muito de você ficar andando, porque isso incomoda. E aí, a Cíntia, ela é afetada por esse feedback da Isabel de alguma forma. Ou seja, o que a Isabel falou é uma situação que vai gerar em mim pensamentos a respeito. Dependendo das crenças que eu tenho sobre mim mesma, isso pode me afetar negativamente. Eu posso passar a noite inteira, Isabel, esquecendo de todas as carinhas de vocês, dos sorrisos das meninas, dos meninos, né, da atenção que vocês estão dispensando, da obra grandiosa que o Senhor tem feito na minha vida e através dela, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu posso esquecer de tudo isso. E eu posso passar a noite inteirinha pensando, afetada pelo comentário que poderia até me ajudar. Estão comigo? Estão compreendendo isso? Isso e tantas outras coisas que nos afetam. Às vezes, o esposo chega em casa afetado por alguma situação no trabalho e ele vai lá e projeta algo sombrio sobre a sua esposa. O que ele está fazendo? Ele está sendo movido por afetos. Aquilo que afetou ele está sendo projetado num outro que não tem nada a ver. Assim como a esposa, de igual forma. Qualquer um de nós, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E aí, esses pensamentos negativos, eles são advindos de traumas. Então, é importante a gente perceber a raiz do que está acontecendo ali. A gente pode perceber sem perguntar, tá? Por isso eu falei no chamado, vamos trocar silêncio por abraço. Muitas vezes, a pessoa não quer falar, ela não tem o que falar. E você pode, eu vou te abraçar, eu posso ficar aqui com você, abraçadinha? Só isso. E isso aquece o iceberg. É amar com o amor de Jesus. Evitação. A gente evita. Aí eu venho, por exemplo, outro dia na segunda igreja, eu vou evitar Isabel. Eu vou evitar. Isabel, querida, você é linda. Um sorriso maravilhoso, me cumprimentou. Mas eu vou evitar Isabel, porque eu fui afetada. Ou então eu posso mais que isso, hein? Me convidam para voltar. Ah, não vou não. Muito obrigada, não posso. Minha agenda está cheia. Mas eu estou sendo movida por afetos, porque eu não quero entrar em contato com a minha frustração. O problema disso tudo não é Isabel, nem o que ela falou, ela foi educada e elegante. O problema disso tudo é como eu fui afetada por isso. Percebam. O que a gente pode fazer, todos nós, como pessoas, como profissionais, como líderes, como igreja, como família, todos nós. Ouvir sem julgar, mudar a lente, porque quando a gente está num processo de morrência, a gente tende a ver tudo pela lente negativa. A gente pode tentar mudar a lente. Oferecer tempo de qualidade para nós mesmos e para o outro. Se a gente não oferece tempo de qualidade para a gente, não venha dizer que você oferece tempo de qualidade aos seus filhos.
a gente não oferece. Se a gente não oferece para nós, a gente não oferece para o outro. E isso é uma grande verdade que choca a mim. Choca a mim. Objetivos escalonados. Pequenos objetivos. Pequenos objetivos. Ó, eu me permito ficar de pijama. Pequenos objetivos. Até às 11 da manhã. Sabe? Porque senão você... Sabe aquela coisa de eu tenho que tirar o pijama, aí começa aquele processo, eu tenho que tirar o pijama, eu tenho que tirar o pijama, eu tenho que tirar o pijama. Ou então dizer para o outro, tira esse pijama, toma um banho, seca esse cabelo, bota uma roupa bonita, o sol está brilhando lá fora. Então, pequenos objetivos. Tipo, fica mesmo. Vamos ficar aqui. Aí, quando for umas 5 horas, vamos... Sabe? Pequenos objetivos escalonados. O que você acha? O que você acha? Gotas de otimismo. A gente chama de pílulas, né? De otimismo. Falar coisas boas. Trazer um repertório para esse mundo árido que a gente vive, ou o outro, da família, a pessoa querida, amada, está vivendo. Lembrar sempre do caráter transitório dos sintomas. Isso é muito importante. Cuidar e cuidar-se. Quem cuida precisa ser cuidado. Isso é muito importante. Espiritualidade. É como eu falei para vocês a respeito das questões emocionais também. Assim como física e emocionalmente, a gente precisa espiritualmente buscar nutrir a nossa fé. A gente não anda por vista, a gente não anda por sentimento, a gente anda por fé. Então, se essa fé não for nutrida, a gente fraqueja. Frágil espiritualmente, a gente abate a alma, abate o corpo. Então, é importante. O papel da psicoterapia. E aí, é específico o papel do psicoterapeuta. Facilitar a ocorrência das emoções e o acesso aos afetos. Isso é muito sério. Por isso é muito importante, dependendo da abordagem que se faz a uma pessoa, às vezes o estrago é ainda maior. Então, assim, o ambiente, o enquadre, a qualidade daquele momento, o profissionalismo da pessoa que está ali acolhendo. E também a legitimidade desse profissional, né, em atender. É muito importante para que a gente não faça abordagens aventureiras. E, às vezes, a gente atrapalha alguma coisa que já não estava indo bem. E aquela pessoa já não quer mais nem retornar e nem tentar, como eu falei, tratamento sem sucesso. Então, facilitar a ocorrência de emoções precisa ter um lugar controlado. Precisa ter um ambiente onde a gente acesse e saiba como abordar e acolher as expressões dessas emoções. A expressão da emoção são os sentimentos, é como eu expresso a minha emoção. Então, responder aos sentimentos expressos no momento adequado também é um papel do profissional. Muitas vezes o silêncio, ele é parte do processo. Porque nem sempre a gente vai responder aos sentimentos expressos o tempo todo. Às vezes, aquela pessoa precisa entrar em contato com aquela emoção. E aí ela vai expressar o sentimento e a gente vai permitir que ela entre em contato com aquela emoção dela. Sem a gente, nem sempre a gente vai falar assim, abraça e acolhe. Às vezes é importante, às vezes aquele ali é o único momento que ela colocou aquilo e que ela vai entrar em contato para minimamente, acessando aquilo, ela poder reparar como recurso. E aí, a gente também é responsável por abrir canais para que as pessoas possam se conectar com elas mesmas, identificar
elas se identificam com situações para se diferenciar. Entenda, eu me identifico para me diferenciar. E aí, então, ressignificar o sofrimento, ressignificar a dor. Possuir e demonstrar empatia é papel do profissional de psicologia. E aí, um conselho do sábio Salomão, em Provérbios: um coração alegre é um bom remédio, mas um espírito abatido seca os ossos, novamente os ossos. Coração, na Bíblia, é usado como centro das emoções. A gente sabe que isso é o nosso cérebro, né? O nosso sistema límbico, como centro das emoções. Mas todas as vezes que o coração aparece na Bíblia, normalmente está se referindo ao nosso centro das emoções. Correto, pastor? E aí, quando ele fala que um coração alegre é um bom remédio, a gente precisa lembrar daquilo que eu falei, olha. Então, para eu ter um coração alegre, eu preciso ter bons pensamentos. E para eu ter bons pensamentos, eu preciso nutrir um repertório de bons pensamentos. O nosso cérebro, ele não entende o não. Por exemplo, se eu disser a vocês, não pensem num elefante aqui do meu lado. Eu sei que vocês até fizeram o exercício de não pensar, mas depois de ter pensado. Correto? Porque o nosso cérebro, ele obedece ao comando e acessa lá na memória aquela figura conhecida na memória, no que está armazenado ali em termos de repertório. Então não adianta eu ficar, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nessa coisa horrível, eu não posso pensar, eu não posso. Quanto mais você disser, você vai passar o dia pensando. Eu não posso pensar na dívida do meu cartão de crédito, eu não posso pensar. Você vai passar o dia inteiro pensando na dívida do cartão de crédito. Então, quando uma criança coloca o dedinho na tomada, e a gente fala, ai, 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 não pode colocar o dedinho na tomada. Ele ri para a gente e vai lá e coloca o dedinho na tomada de novo, porque ele acha que você está brincando com ele. Ai, 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 não pode, não pode botar o dedinho na tomada. Ele vai lá. Agora, se você pega o neném, tira ele da tomada e leva para um outro estímulo, um quarto cheio de brinquedos, coisas lindas para ele brincar, e diz, perigo, e leva ele para lá. Aos poucos ele vai entender que aquilo ali é um perigo. Mas você trocou o estímulo. Assim somos nós. A gente precisa ter estímulos. Lembra do movimento contrário? Quem canta seus males espanta. Quem lê um livro. Quem vê um filme. Quem lê a Bíblia. Quem ora. Passa tempo orando de intimidade com o Senhor. Para ter paz nele. Porque é o nosso lugar de paz. A paz que excede todo o entendimento. Então, são várias questões que precisam ser observadas para a gente ter um coração alegre. Mas a gente encontra também um conselho do apóstolo Paulo, que eu gosto demais. A psicologia diz que sentimentos a gente não controla, emoções a gente não controla. Mas pensamentos a gente controla. Ou seja, se a gente pensa negativo, as emoções são geradas negativamente. Então, se você está pensando negativo, não adianta querer controlar as emoções. É inócuo. Não dá. A gente não consegue. Mas, se a gente controla os pensamentos, ou seja, se a gente cria repertórios, textos bíblicos, um caderno de várias coisas, quando a gente entra numa rede social e vê um post lá abençoado, lindo, e a gente anota aquilo, a gente começa a criar um repertório para nós de bons pensamentos. E sempre que a gente estiver
com maus pensamentos, sobretudo aqueles pensamentos que vêm em cima de outros pensamentos, que vêm em cima de outros pensamentos, que vêm em cima de outros pensamentos, e a gente não sai daquele ciclo de pensamentos ruins, a gente precisa imediatamente buscar um novo estímulo. E isso é um treino de academia emocional. E aí vem o apóstolo Paulo e diz a mesma coisa que a psicologia diz. Olha que legal. E ele já disse isso muito antes. Em Filipenses 4:8, eu gostaria que todos se levantassem para ler esse texto comigo. Por favor, por gentileza. Vamos juntos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, imperativo. A gente não precisa, para fazer tudo isso, a gente não precisa nem fazer sacrifícios homéricos. A gente só precisa pensar. É bom, é puro, é amável, é honesto. Olha os nossos filtros, olha as nossas lentes. Nisso, pensai. Então, eu gostaria de deixar com vocês esse texto e dizer nesse momento que o povo de Deus carece. A gente, eu e você, a gente necessita enxergar e entender que o chamado do Senhor, o grande comissionamento, demanda de nós mais do que estarmos aqui reunidos, mas demanda de nós uma postura lá na sociedade que a gente muitas vezes não consegue, porque a gente nem a nós mesmos a gente não se acolhe, a gente não se cuida, a gente não se dá palavras de ânimo. A gente não pensa boas coisas, muitas vezes, a respeito de nós mesmos. E nem daqueles que estão à nossa volta, na nossa casa. Eu queria, nessa hora, me colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor que me capacite para viver nessa geração, de uma forma absolutamente revolucionária para a glória dEle. E eu queria convocar vocês. Quem aqui, eu gostaria de convocar 2 pessoas. Um homem de intercessão. Um homem de intercessão. Levanta a mão, por favor. Um homem de intercessão. Um homem de intercessão. Por favor, Tiago. Uma mulher de intercessão. Qual o seu nome? Sandra.